Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também, fala comigo assim, assentando-se também, vou continuar, aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te importa de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe pode ser tirada. Fecha sua Bíblia, fecha os seus olhos e oremos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti porque a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia nos concedeu estar aqui hoje vivos, com força e saúde suficientes para glorificar o Teu nome. Agradecemos a Ti por todo o bem que o Senhor nos fez, por todo o livramento que nos alcançou, por todas as vezes que a Sua provisão se manifestou na nossa vida, que o Seu cuidado, que o Seu poder de cura veio sobre nós, que o Senhor nos restaurou para estarmos de pé mais uma vez, para glorificar o Teu nome. Pedimos que a palavra que for pregada, ela tenha o propósito de produzir vida no coração dos Seus filhos, e que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, que cada um saia melhor e edificado pelo poder do Teu Espírito, através da Tua palavra. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso e concorda, diga amém, Jesus. Nós sabemos que nós estamos hoje na 7ª casa das casas que Jesus entrou. Nós começamos há 6 semanas atrás uma campanha cujo nome é As 12 Casas que Jesus Entrou. Talvez nós não vamos lembrar aqui todas, mas vamos tentar lembrar de cabeça. A primeira foi o casamento em Caná da Galileia. A segunda, se eu não me engano, foi na casa de Simão. A terceira, se eu não me engano, foi na casa de Pedro. A quarta foi na casa de Jesus em Cafarnaum. Na próxima, não lembro se é necessariamente nessa ordem, foi na casa de Jairo. E depois Jesus ele visitou a casa de um homem chamado Levi. E hoje nós vamos falar sobre a visita de Jesus na casa de Marta e Maria. E o propósito de cada ministração é extrair de dentro do texto o que nós podemos esperar de Jesus. Diga comigo assim, o que nós podemos esperar de Jesus. Diga comigo assim, e o que Jesus espera de nós. E dentro do texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que tem uma coisa que nós podemos esperar de Jesus. E é que Ele nunca dirá que o certo está errado e que o errado está certo. Ele nunca dirá que aquilo que não tem nada a ver é muito importante, e Ele nunca dirá que aquilo que é muito importante não tem nada a ver. Ele sempre vai julgar cada pessoa, cada situação, cada circunstância, como o apóstolo Paulo chama ele em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, que diz, o justo juiz. Então nós precisamos entender que nós podemos esperar de Jesus um juízo certeiro. Ele não vai passar pano para ninguém. Ele não vai deixar escondido nada que precisa ser revelado. Porque Marta, ela queria que Jesus concordasse com ela. Ela queria que Jesus entendesse que ela estava com uma boa intenção de trabalhar e organizar a casa para Jesus, e Maria estava sentada no chão sem ajudar Marta, sem fazer nada da limpeza, sem fazer nada de comida. Ela estava completamente atenta ao que Jesus tinha para dizer. E Marta, vendo essa situação, ela persuade Jesus, ela incomoda Jesus para que Jesus ele se manifeste. E quando Jesus ele se manifestou, ele disse que Marta estava errada e que Maria estava certa.
O desejo de Marta era que Jesus dissesse: você está certo, você é muito esforçada, Maria está ali tranquila, está muito folgada, eu vou dar uma ordem para ela te ajudar. Só que Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo e ele fez o juízo da situação e ele julgou e decretou que Marta estava ocupada com muitas coisas, quando naquele momento somente uma coisa era necessária. Então eu entendo com isso que sempre que você e eu levarmos uma questão para Jesus, independente de estarmos certos ou errados, é bom que estejamos certos. Ele sempre vai julgar com justiça e juízo. Ele sempre vai julgar com base na verdade. E a verdade nem sempre ela nos favorece, dependendo de como que nós entramos com a nossa petição diante de Deus. Porque Marta, ela esperava sair justificada, mas ela saiu repreendida. Maria estava ocupada com outras coisas, ela estava assentada ouvindo Jesus falar. Então, toda vez que eu e você tivermos uma demanda com Deus acerca de alguma pessoa, acredite, Deus, ele não vai dizer, não, você está com o coração sincero. Tem muita gente sincera hoje morrendo e indo para o inferno. Por quê? Porque ele sinceramente acredita que o Deus dele é o verdadeiro. Que ele acredita que o profeta que ele escolheu é o verdadeiro. Ele acredita que o líder espiritual e o livro que ele escolheu acreditar é verdadeiro. Só que a Bíblia diz que muitos serão lançados no lago de fogo, mesmo tendo um coração sincero. Porque o compromisso de Jesus não é com a sua sinceridade. O compromisso de Jesus é com a verdade. E então, todas as vezes que alguém for julgado por Jesus, é lógico que ele também tem algo chamado misericórdia, ele não desistiu aqui de Marta, ele não disse que Marta vai para o inferno, ele não disse que apartai-vos de mim, ele não disse nada disso. Ele simplesmente disse para ela que ela estava errada. Então, sempre que Jesus olhar para uma situação e o negócio for errado, ele vai dizer que está errado. E ele espera que você tenha a mesma postura. Ele espera que você tenha a mesma atitude. Ele não quer que você olhe para uma coisa que acontece hoje e diga que é normal. Ele não quer que você olhe para um homem namorando com outro homem e diga que o que importa é ele ser feliz. Porque Jesus não vai falar isso, ele vai falar arrependei-vos. Ele não quer que você veja uma pessoa com um problema no casamento e diga para a pessoa, larga essa pessoa. O conselho de Jesus não vai ser esse. Porque a palavra dele é uma palavra que é embasada na vontade de Deus. Jesus não veio para satisfazer o coração dos homens. Jesus veio para fazer a vontade do Pai que está no céu. Quem está entendendo, diga amém. Em João capítulo 6, ele disse que esta era a comida dele. É isso que sustentava ele. Era isso que mantinha ele firme no seu propósito. Ele não precisava ter dúvida se algo era certo ou errado. Era só ele perguntar para a consciência dele, que era pura, qual é a vontade do Pai que está no céu. O que Deus teria para dizer sobre isso? E tem muitos cristãos hoje, que eles, quando são apresentados uma questão, eles julgam diferente de Jesus. Eles acham que o certo está errado e que o errado está certo. Que aquilo que não tem nada a ver, tem muito a ver. E aquilo que tem muito a ver, não tem nada a ver. Nós precisamos amadurecer e avançar, ao ponto de que nós vamos julgar cada situação dizendo o mesmo que Jesus diria, julgando assim como ele julgaria, dizendo que o que é pecado, dizendo que o que não é pecado, porque tem muitas pessoas que, sem saber, elas estão lançando pessoas na condenação. Por quê? Porque elas estão dizendo que é verdade e algo que é mentira. E elas não estão sabendo julgar como Jesus. Então, quando Marta trouxe para Jesus essa situação, Jesus ele poderia se preocupar em ofender Marta, mas ele não tinha nenhum pingo de preocupação em ofendê-la. Ele não tinha nenhum pingo de preocupação em desagradá-la. Ele não tinha nenhum pingo de preocupação em magoá-la. O compromisso dele era falar para ela que ela estava errada, ocupada em muitos negócios, e que Maria tinha escolhido a boa parte. Tem muitos de nós que vamos prestar contas para Deus, não estou nem falando de ir para o inferno, mas que vamos ser julgados por Deus, porque por medo de perder uma amizade, você dá para ela um conselho que é contrário à vontade de Deus. Que por medo de perder a sua reputação, você fala que algo que é pecado é algo que o que importa é a pessoa ser feliz. Que você fala muitas vezes que algo que é natural, você fala que é algo absurdo. Então nós precisamos orar para que Deus nos dê essa graça, para que tudo que vier até nós tenhamos a capacidade de entender o que Deus pensa daquilo e que a nossa opinião seja igual.
Porque se ela for diferente, tem aí um problema. Então que você possa entender que Jesus é o justo juiz. E o justo juiz, quando algo está errado, ele vai dizer, está errado. Ele vai dizer para a pessoa, não te condeno. Mas ele não vai deixar de dizer, vai e não peques mais. E acredite, o vai e não peques mais dele não é aquele vai, não é aquele não peques mais cheio de ódio. É aquele vai e não peques mais cheio de cuidado. Porque quando ele diz para a pessoa não pecar mais, não é que ele diz, né, não, vai e não peques mais para que não aconteça algo pior. Ele não, a gente lê ele dizendo, vai, não peques mais para que não te aconteça algo pior. Aí o que a nossa mente religiosa lê? No mesmo texto, a gente lê assim, ó, vai, não peques mais, senão eu, Jesus, vou te fazer algo pior. Porque a nossa mente está acostumada a julgar, a gente lê a nossa mente na Bíblia, ao invés de ler a Bíblia na nossa mente. Então você precisa ver o que Jesus disse e o que Jesus não disse. O que ele diz que é certo. O que ele diz que é errado. E é vontade de Deus que cada um de nós sejamos de uma opinião igual. Se você não puder falar a verdade, se você não tiver coragem de falar a verdade numa situação, ficar calado vai ser também um problema, porque a Bíblia diz que nós somos chamados para falar a verdade, mas se for para falar mentira, para passar pano para alguém, é melhor você ficar calado. É melhor você não opinar. É melhor você não se intrometer numa situação. Porque quando você tem esse comportamento, você está desagradando a Deus, que é o justo juiz, e se nós somos seus filhos, é esperado que nós tenhamos um juízo parecido. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que nós lemos no versículo de número 39, que assentando-se Maria também aos seus pés. Não era também copiando Marta, porque Marta não assentou. Então eu aprendo com isso que quando Maria assentou aos pés de Jesus, ela olhou para alguém que assentou primeiro, porque o texto diz que assentando-se também. O que eu aprendo com isso? Que Jesus quer que eu e você tenhamos referências de pessoas que vão nos levar para mais perto de Deus. Tem gente que vai na igreja, mas a referência dele é, não vou falar nomes aqui, mas é o fulano de tal. Você pode imaginar aí lá na mídia. É o fulano de tal, que é o ator da novela principal. É o fulano de tal, que é o maior youtuber do Brasil. É o fulano de tal, que é o coach. É o fulano de tal, que é isso. A pergunta que Jesus tem para você nessa noite é, a pessoa que você tem como referência, ela te leva para o caminho certo ou para o caminho errado? Essa pessoa está trilhando o caminho de entrar no reino de Deus ou não? Porque Maria, ela não foi a primeira a sentar. Ela assentou-se também. E ela não copiou Marta, porque Marta, você já sabe que foi repreendida. Então ela viu alguém assentando. Talvez foi Lázaro, não sei. Talvez foi algum dos outros judeus. Mas Maria olhou para alguém que estava fazendo a coisa certa e teve aquela pessoa como referência e decidiu copiar quem estava fazendo a coisa certa. Que eu e você possamos, se é para copiar alguém, se é para ter alguém como referência, que nós tenhamos como referência alguém que está melhor do que nós, espiritualmente falando, que está mais perto de Deus, que está mais perto do reino, que está mais alinhado com a vontade de Deus. Porque quando você tem como referência alguém assim, a chance de você acertar é melhor. E detalhe, todo mundo, quando ouve, quando assiste algo, você está deixando a pessoa falar na sua vida. E o que ela fala na sua vida vai gerar uma semente. E no tempo determinado vai germinar. Então quando você escuta músicas de um cantor tal, você está dizendo, fulano, pode falar na minha vida. Eu abro o meu coração para você falar. E o fruto do que ela fala vai produzir uma semente, e vai produzir um fruto, e vai produzir uma árvore. E quando a colheita vier, você não terá como escapar. Porque você escolheu deixar a pessoa falar na sua vida. Tem gente que quem fala na vida dele é o artista. Tem gente que quem fala na vida dele é a Ivete Sangalo. Tem gente que está aqui hoje, e quem fala na vida dele, dá o coração, a mente, o ouvido para falar na vida dele, é a Anitta. E ela vai falando, ela vai ministrando, tudo que fala é uma ministração. Na hora que a colheita vier, as palavras são sementes, as músicas são sementes, e tudo vai sendo lançado no seu subconsciente. Na hora que a colheita vier, você vai ter o mesmo caminho que ela teve. Porque você escolheu seguir ela como referência. Agora, quando você descobre, o fulano está lendo a Bíblia, eu vou ler também. Fulano escolheu jejuar, eu vou jejuar também. Fulano não tem o hábito de faltar na igreja, eu vou seguir ele, eu vou ir todos os dias também. Nós vamos ter a colheita daquela pessoa.
nós vamos chegar provavelmente perto ou igual ou mais longe do que aquela pessoa. Por quê? Porque nós escolhemos seguir quem nos leva para perto de Deus. Todo mundo segue alguém, não tem ninguém que não segue ninguém. A pergunta é, quem você está seguindo? Quem você deixa falar na sua vida? Quem você deixa ser a sua referência? Quem é que quando assenta, você se assenta também? Quem é que você olha e fala, não, porque o fulano fez, eu vou fazer, e é coisa boa. Porque se for coisa ruim, essa pessoa está plantando, vai colher o mal. Você plantando o mal, não pode colher diferente dessa pessoa. Então, o que Jesus espera de nós? Que nós tenhamos referências de pessoas que nos vão levar para mais perto de Deus. A escolha é sua. Quem você vai ter como referência? Não estou nem falando de modelo, a pessoa ser o modelo, porque o modelo é Jesus. Mas tem muitas pessoas que estão à nossa frente e podem ser a nossa referência. A gente fazer algo igual ou parecido, ou na nossa capacidade, chegar até certo ponto. Mas se você tentar fazer tudo da sua cabeça, se você tentar fazer tudo sem seguir ninguém, você pode falhar. Quando você lê a Bíblia, você vê o que os apóstolos faziam. Quando você vê a Bíblia, você vê o que Jesus fazia. Jesus via a pessoa em pecado, ele dizia, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. O que Jesus quer? Jesus quer que você fale a mesma coisa também. Não que você chegue para a pessoa e fale, não, fulano, o importante é você ser feliz. O importante é você se aceitar. Quando Jesus disse, negue-se a si mesmo. E tem crente dizendo, aceite-se. Está contrário, tem um problema aí. Ou Jesus está certo, ou você está certo. Não tem como os dois estar certos. Se um está falando uma coisa e o outro está falando outra coisa. Eu prefiro acreditar que Jesus está com a razão. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que Marta, ela recebeu Jesus. Coisa boa ou não? Sim ou não? Sim. Mas ela não deu para Jesus a devida atenção que ele merecia. Se você voltar lá no versículo de número 38, a última linha do versículo vai dizer que ela o recebeu em sua casa. Aqui não está falando que Lázaro recebeu, não está falando que Maria recebeu, está dizendo que a pessoa que recebeu era uma mulher por nome Marta. Mas foi a mesma mulher que foi repreendida por Jesus. Esse ato dela de receber Jesus representa a salvação. Mas a atitude dela após ela receber Jesus representa o que muitos de nós, muitas vezes fazemos. Que é o quê? Nós recebemos Jesus porque a gente não quer ir para o inferno, mas a gente não para escutar o que ele tem para falar. A gente não dá a devida atenção para as coisas espirituais. A gente não dá a devida atenção para as coisas de Deus na terra. A gente está preocupado muitas vezes em realizar os nossos sonhos, alcançar os nossos objetivos, e na verdade não nos perguntamos o que Jesus quer que eu alcance. O que ele quer que eu faça? Marta recebeu Jesus, mas ela não teve uma boa recepção para Jesus. Uma coisa é receber, outra coisa é receber bem. Uma coisa é você ser salvo, outra coisa é você se preocupar em fazer a vontade do Pai que está no céu. Em Mateus 7:21 diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, ou seja, recebeu Jesus, entrará no reino dos céus. Mas quem? Aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, aceitou Jesus? Parabéns, você fez uma ótima escolha. Mas se for para você ficar desprezando tudo que Jesus está falando e ensinando, você está com um problema grande. Tanto para essa vida, como para quando você ressuscitar. Porque isso aqui é uma tipologia, né? Lógico, não quer dizer que Marta terminou assim. Que ela teve tempo e pode ser que ela terminou bem. Mas dentro desse texto aqui nós extraímos essa lição. Ela recebeu Jesus, mas não deu para ele a devida atenção. Tem gente que se você perguntar para ele, e aí, você recebe Jesus? Ele fala, já recebi. Mas no domingo à noite ele escolhe assistir Fantástico ao invés de estar na igreja. Ou seja, ela não dá para Jesus a devida importância. Ela passa um mês lendo ali, conversa no WhatsApp, lendo feed do Instagram, lendo um monte de coisa. Se perguntar se leu um capítulo da Bíblia, não leu. Ou seja, ela recebeu Jesus, é verdade. Ela não mentiu. Mas ela não dá para as coisas de Jesus a devida atenção. E Marta fez isso. Aliás, Maria fez isso. Não foi ela que convidou Jesus. Mas já que alguém convidou, ela falou, então se ele vai falar, eu quero ouvir. Se ele tem algo para dizer, eu quero escutar. Porque o que ele fala são palavras de vida eterna. Diga comigo assim, só Jesus tem. Fala comigo, só Jesus tem palavras de vida eterna. Então, se ele vai falar, não tem nada mais importante. Ah, Jesus está falando, mas enquanto ele está falando, eu vou ali pregar. Não, se ele está falando, a melhor coisa é escutar. Ah, Jesus está falando, mas enquanto ele está falando ali, eu vou ali arrumar a casa. Não, se ele está falando, a casa pode esperar, a comida pode esperar, o perdido pode esperar, até porque se você não receber de Jesus, você não tem o que entregar para as pessoas.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que Jesus chamou os seus discípulos, primeiro, para estar com ele, depois, pregar o evangelho, depois, curar os enfermos, depois, expulsar os demônios. Mas antes de todo o milagre, ele chamou eles para estar com ele. Por quê? Porque se você não estiver primeiro com ele, você não recebe dele algo para compartilhar com as pessoas. Então você precisa fazer como Marta, receber Jesus, mas também fazer como Maria, que é parar para escutar o que ele tem para dizer. Valorizar o que é importante para ele. Porque se o que é importante para Jesus não foi importante para mim, para você, nós estamos com um problema. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós vamos copiar Marta num ponto, Maria no outro. Porque Marta acertou. Quando? Quando ela recebeu Jesus. Mas Maria acertou também quando? Quando ela escolheu dar ouvidos ao que ele tinha para dizer. Tem muita gente hoje no Brasil, no Marilac, hoje, que está com o coração aberto para Jesus. No sentido assim, você pergunta para ela, você quer aceitar Jesus? Ela fala, nem preciso, já aceitei, já confessei, já batizei, já sou... Ok. Aí você pergunta para ela, mas e a vida, como que tá? Qual é o nível de importância que você tem dado para o que ele falou? Para a maneira como ele diz que tem que ser o casamento, para a maneira como ele diz que tem que ser com o dinheiro, a maneira como ele diz que deve ser a sua vida devocional. Então você precisa se importar com aquilo que Jesus se importa. E por último, ele espera que façamos o que ele diz. Não aquilo que nós achamos que ele gostaríamos, gostaria que nós fizéssemos. Tem até uma história que diz que um homem, ele teve um sonho. É um sonho, não é uma verdade. Isso não é uma verdade, isso é um sonho que ele teve, mas que trouxe uma verdade. Ele teve um sonho que ele ia encontrar com Jesus. E ele falou, nossa, eu vou encontrar com Jesus. Aí o anjo falou para ele assim, olha, Jesus gosta de bolo. Ele falou, então já que eu vou encontrar com Jesus, eu vou fazer o meu melhor bolo que eu puder, o mais gostoso que eu puder fazer, eu vou fazer para Jesus, porque eu quero agradar a Jesus. E ele pensou, o melhor bolo, ele pensou, eu gosto de chocolate. Então, eu vou fazer para ele o melhor, o bolo de chocolate. Pegou, fez o bolo de chocolate, fez o bolo com a massa, com recheio, fez tudo bom. Ficou perfeito o bolo. E quando ele foi chamado para a presença de Jesus, lembrando que isso é um sonho, que Deus deu para ele, para revelar para ele uma verdade. E ele chegou para Jesus no sonho e falou, Jesus, como o Senhor me amou, como o Senhor me resgatou, me tirou do lamaçal do pecado, eu soube que eu ia ter um encontro com o Senhor e eu resolvi te dar o meu melhor. E ele foi e falou para Jesus assim, aqui ó, meu bolo de chocolate. Aí Jesus pediu para ele abrir, olhou e falou assim, ok, você fez um bolo de chocolate, só que tem um problema, eu não gosto de chocolate. Então o que essa verdade quer dizer? Que você não tem que fazer o que você acha que Jesus quer. Você não precisa achar. Na Bíblia já tem muita coisa e através da oração ele vai te mostrar o que ele quer que você faça. Tem gente que ele quer que vá lá para a África, tem gente que ele quer que fique no Marilac, dando testemunho. Tem gente que ele quer que seja um apóstolo, abra uma igreja, que seja pastor. Tem gente que ele quer que seja simplesmente uma dona de casa, que crie os filhos no caminho do Senhor, ensinando eles a palavra, ensinando eles a respeitar os ensinamentos de Jesus. E se fizer aquilo, tá tudo bem, vai ouvir de Jesus, servo bom e fiel. Tem gente que Jesus quer como empresário, fazendo grandes negócios, investindo tanto na sua família, como no reino de Deus. Tem gente que Jesus quer que seja funcionário dessa grande empresa. Mas por que tem gente que erra? Porque eles querem alcançar os seus sonhos. Eles querem agradar Jesus com aquilo que o coração... Ah, eu gosto de bolo de chocolate, então eu vou dar para Jesus bolo de chocolate. Ah, eu gosto de olhar a criança, então eu vou olhar a criança porque Jesus vai se agradar. A pergunta é, qual é a vontade dele para a sua vida? Se você fizer como Marta, você não vai descobrir. Você vai ficar tentando fazer um monte de coisa para agradar a Jesus e ele vai te reprovar. Agora, se você fizer como Maria, em oração e falar, Jesus, fala, pode falar, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu more? O Senhor me quer solteiro ou casado? O Senhor me quer no Brasil ou no exterior? O Senhor me quer testemunhando como uma pessoa que vai falar para muita gente ou como alguém que vai falar só para os amigos, que nunca vai pegar no microfone? Porque tem gente que quer pegar o microfone não porque ela acha que é a vontade de Deus, ela quer pegar porque ela é vontade dela. E não é vontade de Deus para todo mundo. Já pensou todo crente tivesse que abrir uma igreja? Não ia dar certo. A questão não é se abre ou se não abre, a questão é se é vontade de Deus ou se não é. Como que descobre a vontade de Deus? Fazendo como Maria, assentando-se para ouvir Jesus falar. Agora que nós temos a Bíblia, assentando-se para ler o que Jesus diz. Pastor, como que eu sei qual a vontade de Deus para mim? Diga comigo assim, existem dois tipos de vontade de Deus.
Qual que são os dois tipos? A vontade de Deus coletiva e a vontade de Deus individual. O que é coletiva? É aquilo que é a vontade de Deus para todo mundo que é dele, todo mundo que é filho de Deus. Isso é a vontade de Deus para todo mundo. Por exemplo, quando Deus disse assim, ó, honre pai e mãe. Você acha que Deus falou assim, não, eu tenho um chamado específico para alguns crentes honrar pai e mãe? Ou você acha que isso é para todos os crentes? Todos. Você acha que quando Deus disse assim, ó, não adulterarás, você acha que isso é algo que Deus chamou algumas pessoas especificamente com o chamado de não adulterar, ou é um chamado de Deus para todos os crentes? Todos. Então isso é uma vontade de Deus coletiva, é vontade de Deus para todo mundo. Agora, quando Deus fala assim, apóstolo Paulo, você vai ser apóstolo. Você vai ser apóstolo dos gentios e Pedro dos judeus. É para todo mundo ser um apóstolo, sim ou não? Não. Por quê? Porque é uma vontade de Deus específica. É para todo mundo que está no Marilá, que aceitar Jesus e ir lá para a África pregar lá para as criancinhas lá, e ficar lá alimentando elas? Sim ou não? Não. Mas tem alguém que pode ser que Deus queira que vá. Por quê? Porque é uma vontade de Deus específica. É vontade de Deus que todo crente seja casado? Não. Tem pessoas que Deus vai querer solteiro. É vontade de Deus que todo crente seja solteiro, celibato? Não. Tem gente que para servir a Deus, o bom é que seja casado. E isso é a vontade de Deus específica. Pastor, como que eu descubro a específica? Se você não for fiel no pouco, que é fazendo aquilo que Deus quer para todo mundo, Ele não te colocará no muito. Se você não faz o que Ele já revelou para todo mundo, Ele não vai te revelar o que Ele quer que só você faça. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E o detalhe, o seu galardão é dado se você fizer o específico. Porque é lógico que você não vai conseguir fazer o específico se você não faz aquilo que é para a vontade de Deus para todo mundo. Então, se você deseja fazer a vontade de Deus, o chamado de Deus fala assim, pastor, eu morri, cumpri a minha missão. O apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, terminei a carreira. Qual carreira? A que ele tinha para a vida dele. E guardei a fé. Aí ele disse, agora o Senhor, o justo juiz, me dará a coroa da justiça. Por que ele vai receber coroa? Porque ele cumpriu o chamado, a carreira para a vida dele. Só que você acha que se Paulo ficasse pecando, adulterando, mentindo, roubando, ele ia conseguir fazer a vontade de Deus? Não ia. Então que nós possamos entender que se não fizermos a vontade de Deus no básico, nós não vamos ter nem revelação e nem unção de Deus para fazer a vontade de Deus específica. Assim como Maria, nós temos que nos assentar e esperar Jesus dizendo. Enquanto ele não fala, você vai fazendo aquilo que você sabe que todo mundo tem que fazer. Enquanto ele não diz que é para ir para algum lugar, no lugar que você estiver, você faz aquilo que você sabe que todo crente tem que fazer. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olá, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Richel. Eu agradeço pela sua audiência, pela sua participação e te convido para estar conosco em cada um de nossos cultos que acontecem na quinta e no domingo, sempre às 7h30 da noite. Também quero te convidar para fazer parte da nossa lista de transmissão, para você receber todos os nossos vídeos direto no seu WhatsApp. O número está aqui na descrição desse vídeo. Também, na descrição desse vídeo, você encontra as informações necessárias para abençoar financeiramente este ministério através do Pix. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.